Num mundo onde ser super-herói é uma profissão, onde inclusive uma organização ranqueia esses seres, um deles vive entediado com a falta de desafios nas suas lutas, porque ele derrota todos com um único soco. Por isso, ele é o One Punch Man. Só que antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pro anime. Existe no Japão todo tipo de anime, inspirado praticamente em qualquer tipo de coisa. E um dos animes infantis mais populares do Japão é Soreiki Anpanman, onde o personagem principal é o Anpanman, literalmente um pão antropomórfico que é um tipo de super-herói que luta ao lado de outros amigos que também são alimentos heróicos. Foi tentando fazer um tipo de homenagem ou paródia que um jovem começou a criar uma história. Esse jovem não usa o seu nome real, ele usa o pseudônimo de One. E a sonoridade da palavra Anpanman acabou levando para o título da sua história em japonês para Wanpanman. Para o resto do mundo, One Punch Man. Assim, em 2009, ele escreveu e desenhou uma webcomic. A webcomic não tinha muita qualidade visual, mas a história se tornou viral e os capítulos foram sendo criados cada vez mais. Até que o artista Yusuke Murata foi adicionado no projeto para recriar tudo isso num traço agora muito mais bonito. E foi então que, em 2012, One Punch Man começou a ser publicado como mangá, alcançando um sucesso imenso, que só aumentou com a adaptação para anime em 2015. O mundo de One Punch Man é um pouco diferente do nosso. Não existem continentes ou países, só um supercontinente, e os territórios são divididos e chamados de cidades, por mais que tenham tamanhos de países inteiros. As cidades são nomeadas com letras, e a história aqui se passa principalmente na cidade Z, onde aparecem com grande frequência seres monstruosos que causam vários desastres e destruições. Mas tem um homem que tá ali para acabar com essas criaturas, e ele só é um herói por diversão. Esse é Saitama, o One Punch Man, porque não importa o tamanho da ameaça, ele sempre os derrota com um único soco. Acontece que 3 anos antes, quando os primeiros monstros começaram a surgir, Saitama era um homem comum, desempregado e entediado. Até que um monstro caranguejo chamado Caniranti apareceu causando terror, indo atrás de um garoto com covinha no queixo. Porque quando o Caniranti estava dormindo no parque, o garoto desenhou mamilos no monstro. Quando o monstro encontra e ataca o garoto, Saitama, que vê tudo isso, instintivamente e sem ter nada para perder, salvou a criança e desafiou o monstro. E mesmo levando uma surra, ele conseguiu derrotá-lo, salvando o garoto. A partir daí, ele prometeu seguir rigorosamente um treinamento supremo. E com isso, ele ficou invencível, extremamente poderoso e até careca de tanto treinar. Ele se tornou o herói que sempre quis, mas ele foi tão além nesse treinamento que agora vive entediado porque não existe inimigo à altura do seu poder. Acontece que o tal treinamento supremo de Saitama consiste em 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e corrida de 10 km todos os dias, faça chuva ou faça sol. Ah, e não pode usar aquecedor nem ar condicionado. E foi assim que ele se tornou o homem mais poderoso do mundo. Nesses mesmos 3 anos, surgiu a Associação de Heróis, que registra e paga os heróis, os colocando num tipo de classificação. E como Saitama não está registrado, ele é o maior herói que ninguém conhece. Nesse mundo existe todo tipo de monstro, desde os mais ridículos como o super customizado, um homem que gostava tanto de carros customizados que se tornou um, ou o próprio Caniranti, que era alguém que gostava tanto de comer caranguejo que se tornou um. Mas indo até os mais perigosos que podem literalmente destruir o mundo,
Então a associação criou os níveis de classificação dos heróis e de ameaça dos vilões. A classe de heróis vai da mais baixa à classe C, depois B, A e acima a classe S, que tem só a elite, os 17 maiores heróis do mundo. E essa classificação não é por nível de poder, mas sim por feitos. E dentro das classes, inclusive, eles têm um rank. E os monstros são classificados como ameaça nível lobo, a mais baixa, subindo para nível tigre, equivalente aos heróis classe B. Depois nível demônio, onde até heróis classe S podem ter algum trabalho. O nível de ameaça dragão já é algo para um grupo de heróis de classe S resolverem. É algo que pode destruir várias cidades, por exemplo. E a maior ameaça é a nível Deus, algo que pode acabar com toda a humanidade. No meio dos seus combates, Saitama vai conhecendo muitos inimigos e até alguns amigos, como o querido ciborgue extremamente poderoso, Genos, que vê o poder imenso de Saitama e quer que ele se torne o seu professor, o seu sensei. Então Genos segue Saitama para todo lugar e tenta aprender tudo com ele, por mais que Saitama nem saiba o que ensinar, a não ser o seu treinamento supremo. Juntos, eles entram na Associação de Heróis, onde Genos vai diretamente para a classe S, sendo o rank 16. Mas Saitama, por mais que tenha o teste físico superior a qualquer outro na história, tem uma nota baixa nos testes escritos e cai na classe C. Mas, claro que ele não fica nessa classe por muito tempo. Saitama faz de tudo para ser reconhecido e encontrar alguém digno de ser um bom oponente, que não seja derrotado com só um soco. Mas ele é sempre desrespeitado pela sua aparência física simples e pela sua careca. E os seus feitos de poder extremo às vezes são vistos como farsas. Então isso vai criando momentos cotidianos cômicos, como Saitama não se importando com nada, já que nenhuma ameaça é grande o suficiente para ele. Ou momentos de muita tensão com inimigos imensos, mas quando ele chega, são destruídos da forma mais fácil e rápida possível. E é essa a grande graça de One Punch Man, essa comédia simples que surge em momentos grandiosos e que envolve personagens extremamente carismáticos, como o rival recorrente de Saitama, o ninja Sonic Velocidade do Som, ou o herói classe S, King, que se torna um bom amigo. O herói querido da população, o fraco, mas motivado e ciclista, Cavaleiro Sem Licença. Ou até mesmo o perigoso Garou, que é um humano que luta a favor dos monstros. Mesmo com o enorme sucesso do anime, só 2 temporadas de 12 episódios foram feitas até agora. A primeira em 2015, a segunda em 2019 e até agora em 2022 a terceira não chegou. E não tem nenhuma data oficial ainda, mas a expectativa é que seja em 2022 pelo menos. Isso também acontece pela demora na produção do próprio mangá. O mangá tem vendas exorbitantes hoje em dia, e já foi nomeado e premiado inclusive como melhor publicação em 2016. E tanto o mangá quanto a webcomic de One Punch Man continuam sendo produzidos até hoje. O One, o criador da história, é também criador de outro mangá de também muito sucesso, Mob Psycho 100 ou 100. O One não aparece muito em público, nem tem o seu verdadeiro nome revelado, mas se sabe que o nome do seu protagonista é também uma homenagem à sua cidade, a cidade de Saitama, no Japão. One Punch Man já recebeu um jogo mobile chamado de Road to Hero em 2019, e um jogo para PS4, Xbox One e PC chamado One Punch Man A Hero Nobody Knows em 2020. E recentemente foi anunciado que um filme em live action pela Sony Pictures estaria em produção. One Punch Man é um shonen, um anime com muitas lutas épicas, mas é também uma ótima comédia que mescla muito bem momentos tensos e grandiosos com momentos engraçados e leves.
O anime foge do clichê do gênero, trazendo uma paródia, até fazendo referências a outros animes e outros heróis, ao mesmo tempo que se aprofunda em temas mais sérios. Saitama é um herói fora do comum, com características totalmente exageradas, que está sempre atrasado, entediado e com um olhar inexpressivo. E que, mesmo em momentos que mostra mais seriedade, continua no âmbito da paródia, como quando um dos seus maiores golpes é o soco sério. E até por isso, esse recurso extremo, que é o Saitama, é deixado de lado às vezes nas histórias, para desenvolver os também ótimos personagens à sua volta, como o Genos, e a sua história trágica de origem, por exemplo. Aliás, é com o passar do tempo que o anime e o mangá vão explicando mais assuntos, como o fato do Saitama, sem saber, é um dos maiores motivos para existir a associação de heróis, já que o garoto, de covinhas no queixo, que ele salvou 3 anos antes, era neto de um empresário rico que criou a associação inspirado nele, sem saber quem era aquele herói que salvou o garoto. Com um traço até simples, que casa muito bem com esse tom cômico, ao mesmo tempo que tem momentos de muita beleza gráfica, One Punch Man é um anime fantástico, com uma dublagem maravilhosa no Brasil inclusive, que te pega pela simplicidade, pela paródia, mas que te prende com personagens carismáticos e um enredo extremamente envolvente. E o Saitama, que tem esse aspecto mais simples visualmente, é a prova de como um herói não é feito pela sua aparência, mas sim pelo seu espírito. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia e se você já assistiu One Punch Man. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.